Paz e graça, mais uma vez. Então, seguindo ainda no estudo do livro de Eclesiastes, né? Seguindo ainda nos comentários sobre a lição da nossa igreja desse trimestre, né? A vida debaixo do sol, reflexões no livro de Eclesiastes. Estamos aqui para refletir hoje sobre o sexto tema. E hoje nós vamos falar sobre um tema que chama muita atenção das pessoas, até pelo seu contexto prático, né? Vamos falar sobre a questão do dinheiro, do lucro. Qual o sentido dentro da reflexão do livro de Eclesiastes que isso tem em nossa vida? Tendo em vista que o pregador de Eclesiastes diz que tudo é vaidade, tudo é passageiro e nada vale a pena lutar por ele. O verso-chave de hoje, então, declara sobre o dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais se fartará do dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. E aí eu faço uma pergunta ao nosso inscrito aí do nosso canal, segunda leitura. Quando você lê esse verso em Eclesiastes, ou talvez em outras passagens similares no Novo Testamento, o que é que você pensa? O que é que Deus está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que nós devemos abandonar tudo, deixar de ganhar dinheiro e viver numa sociedade alternativa, em que nós vamos agora plantar e colher na própria horta, e não vamos nós poder se formar, ganhar dinheiro. É isso que ele está dizendo? É esse o sentido do texto? Há um filme que eu acredito que vocês conheçam, Na Natureza Selvagem, de um rapaz, de um jovem bem promissor, que ao se formar, no dia da sua formatura, ele ganha então um carro de presente dos seus pais, mas mesmo assim, ele via naquele objeto algo que não lhe trazia felicidade, tendo em vista que nunca tivera o que desejava, que na realidade era o quê? O amor e o afeto de seus pais. Então ele percebe que nada daquilo fazia sentido, todo o dinheiro, todo o investimento nele, toda a preocupação dos seus pais, nada daquilo valeria a pena para ele. Então, ele resolve vender tudo, se livrar de todos os seus cartões de crédito, ele quebra tudo e vai embora em direção ao Alasca. No caminho, conhece algumas pessoas, mesmo assim ele não consegue desenvolver laços afetivos, nem nenhum tipo de amizade com ninguém, até que, enfim, ele chega ao Alasca, ao seu destino. Lá, ele passa a sobreviver apenas de plantas, de caça de animais, e viver apenas com o que a natureza lhe oferecia. Olhando para a vida desse homem, e fazendo associação com o tema de hoje, nós poderíamos até pensar, será que não é isso que Deus queríamos que nós fizéssemos? Lembre-se que esse jovem começou a viver uma vida de privação, longe dos seus pais, longe de sua família. É esse também o desejo de Deus para conosco. O que o livro de Eclesiastes está nos ensinando sobre o tema da riqueza? Há um grande mal do que vive debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias, como saiu do ventre da mãe. A saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Eclesiastes capítulo 5, 13 ao verso 15. Então nós aprendemos aqui com o pregador de Eclesiastes que qualquer esforço exagerado para juntar, para acumular, é ilusão. Por quê? Porque geração vai, geração vem, e o que acontece? Ninguém fica com nada. Ao dizer isso, nós não estamos incentivando ninguém a viver uma vida ociosa. Pois, como também diz o texto aqui, muitos, por causa de um mau negócio, não administrar bem a sua empresa ou os negócios da família, acaba privando outros de serem beneficiados com essas riquezas. E se pensar naquele que acumula e só junta, acabam privando algumas pessoas, daquelas pessoas de sua convivência, de desfrutar dos bens e das riquezas que ele produz durante a sua vida. E nesse sentido, realmente, o dinheiro não terá nenhum valor,
Por quê? Porque ele está guardando, ele está juntando, e com isso, nem ele mesmo desfruta, nem consegue fazer com que outras pessoas desfrutem dos bens e das bênçãos que o Senhor concede nessa terra. Isso nos lembra o capítulo 2 ainda de Eclesiastes, quando diz assim: nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que sua alma desfrute de tudo que conseguiu com o seu trabalho. E hoje, chegando no capítulo 5, ainda similarmente à leitura do capítulo 2, nós lemos assim, em Eclesiastes 5, 18 a 19. E eis o que vi, boa e bela é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Amém? E então, a partir desses textos de Eclesiastes, nós podemos pensar em alguns personagens da Bíblia, começando pelo Velho Testamento. O rei Salomão, por exemplo, que inclusive, como discutimos no início desta lição, no primeiro tema, alguns estudiosos o consideram como o autor, e a partir da sua relação com o dinheiro, com as riquezas, nós podemos entender muita coisa, ou lançar muita luz sobre esse texto. Pois o rei Salomão, pelo menos na sua primeira parte da vida, no momento em que se tornara um homem próspero, um rei próspero, inclusive o seu reinado foi um dos mais prósperos de sua época, abençoou muitas pessoas com suas riquezas. Dizem que à mesa dele se sentavam muitas pessoas, inclusive pessoas que passavam necessidade, que podiam sentar à mesa com o rei. E assim nós podemos ver como a riqueza, pelo menos no primeiro momento, foi uma bênção no rei Salomão. E isso também se estende pelo Novo Testamento. São vários os exemplos do Novo Testamento de pessoas que puderam abençoar outras. Assim também como o fato de guardar as riquezas para si, fez com que muitos personagens também tivessem uma vida de frustração, assim como diz o livro de Eclesiastes. Um exemplo desses personagens é o jovem rico, que no momento que Jesus pediu para segui-lo, ele não o quis, pois não queria desfazer de suas riquezas, preferindo aguardar para si. E aí eu pergunto, quantas pessoas ele deixou de abençoar com aqueles bens, aqueles recursos que ele tinha? Quantos que ele não deixou de investir no reino de Deus? Nós sabemos que o reino de Deus, muitas vezes, que é compreendido na Bíblia, ele é compreendido, tem sinônimo de reino dos céus. Mas o reino de Deus já é uma realidade. Quando Cristo veio a essa terra, ele trouxe a realidade do reino de Deus já para o tempo dele. Ele diz que o reino de Deus está em vosso coração. Então ele começa quando nós o recebemos, quando nós aceitamos essa mensagem do reino e passamos a viver em função dessa mensagem do reino. Jesus disse, o que sua igreja fizesse na terra, estaria também sendo ligado com o céu. Então o reino de Deus não é uma realidade distinta. O céu é distinto da terra. Não existe duas realidades, é uma única realidade. A realidade do reino de Deus é na terra, é no céu, mas também é na terra. E nesse sentido nós podemos dizer, quando nós abençoamos pessoas, como fez o rei Salomão, nós estamos investindo no reino de Deus. Investir no reino de Deus, então, não pode ser entendido apenas como contribuir com os ministérios da igreja, ou com o templo, como no Velho Testamento. É muito mais do que isso. Quando algumas pessoas também de sua família fazem parte do seu ciclo, que você abençoa a eles com suas riquezas, com seus bens e com suas posses, quando você abençoa alguém com o seu transporte, seja no sentido de levá-lo para a igreja ou até mesmo levá-lo para o trabalho, você está sim investindo no reino de Deus. Amém? E aqui, irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: nós vivemos numa sociedade em que depende cada vez mais do dinheiro. Tudo hoje tem seu preço, inclusive as pessoas. É inegável que está cada vez mais difícil do cristão viver sem ele. Mas qual é o desafio, então, do cristão? É saber usar com sabedoria
já que o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, e é a sabedoria divina que nos ensina sobre essa questão do tema das riquezas, de como nos relacionar com essa temática, né, com as riquezas, é que nós devemos administrá-lo bem, como bons mordomos do Senhor, como cidadãos do seu reino, sabê-lo administrar bem. E também usar em favor das pessoas, em favor dos seus reinos. Nas palavras do pregador de Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é efêmero e passageiro e desaparece na velocidade do vento, inclusive o dinheiro. Tudo que você junta, ou tudo que você faz, desce com você quando você desce à sepultura. Então nós, como cristãos, precisamos aprender com o livro de Eclesiastes a desfrutar com sabedoria do fruto do nosso penoso trabalho. Todo tempo e esforço dedicado a ele deve ser revestido para a glória de Deus, para o seu reino. Do contrário, o esforço de uma vida, anos de estudo e de trabalho, o melhor empreendimento que você fizer, por mais honesto que tenha sido, se o reino de Deus não tiver sido o seu primeiro investimento, tudo isso terá sido em vão. Deus abençoe você, tenha um bom dia e um bom estudo da Escola Bíblica amanhã. Fiquem na paz.